Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre ciência. Eu sou o professor Fábio e a nossa disciplina é de filosofia. Nas aulas anteriores, nós estudamos a origem da ciência e na primeira aula nós estudamos a etimologia da palavra e as características do conhecimento científico de forma um pouco mais abrangente, tá? Hoje nosso estudo é sobre o senso comum. O que é o senso comum? Qual que é a sua origem, suas características, tá? Então, vamos estudar principalmente as características dessa base de conhecimento, que não é um conhecimento científico, ele está em contraponto ao conhecimento filosófico e ao conhecimento científico também. Então, o que é o senso comum? É um conhecimento vulgar, também conhecido como saber vulgar ou senso comum, né, que se refere ao nível mais básico de conhecimento que é constituído em nossas vidas, ou seja, toda a base ali do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, teológico também, tem uma base do senso comum, que é as nossas investigações, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, nossas perguntas. Então, a partir desse conhecimento de senso comum, que nós vamos aprofundar um pouco mais, vai surgir aí a filosofia, vai surgir a ciência, a teologia, outras mecânicas também, tá? Então, o senso comum é conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passado de geração em geração. Então, esse conhecimento aqui, ele não tem uma base científica, né? Ele não tem uma base que não é aplicada um método científico, que nós damos a aula passada, que foi estipulado por Galileu Galilei. Então, é um conhecimento que é passado de geração em geração, que é passado no nosso dia a dia, no decorrer da nossa evolução, no decorrer do nosso crescimento. Nós vamos ver alguns exemplos de senso comum. O senso comum, o conhecimento vulgar também, ele não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. Então, o senso comum está mais na praticidade, mais na utilidade prática ali do nosso dia a dia. Às vezes a gente faz algumas brincadeiras, né, que tem um embasamento no senso comum. Então, todos nós, seres humanos, estamos, né, de alguma forma ligados também ao senso comum, tá? Porque até a própria brincadeira que você faz com seu amigo também é um tipo de senso comum. Porque às vezes você pode apelidar, mas fazendo referência a algum animal, pode apelidar fazendo referência a algo místico e assim por diante. Então, tudo isso aí tem uma base de senso comum, tá? Que não tem uma aplicação científica. A ciência não vai conseguir explicar isso daí para você. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem, ó, que reflete muito bem isso. Então, a frase diz o seguinte: então, bem-vindo ao senso comum, dois pontos. Ele vai te levar no máximo onde todos chegam. Então, você não consegue evoluir muito com o senso comum, né? Então, todo mundo está ali na mesma caixa, no mesmo grau de conhecimento. Porque esse conhecimento não consegue evoluir porque ele não tem uma base científica explicando ele ali. Então, todo mundo vai chegar de forma igual. É diferente, por exemplo, a física, que tem todo um conhecimento por trás, que tem métodos científicos por trás dela, a matemática, que tem ali todos os seus teoremas, a filosofia, que está buscando uma explicação mais baseada na razão, para poder dar uma explicação de determinados fatos. Enquanto o senso comum, ele está dizendo para você o seguinte: isso não vai mudar. Mas aí você se pergunta para essa pessoa: mas de que forma você conheceu isso? A pessoa vai te responder que o pai, a avó ou a tia explicou assim para ela e ela foi transmitindo para você. E no decorrer do dia a dia, sem perceber, a gente vai transmitindo esse conhecimento. E a pessoa vai captando isso, vai armazenando essas informações na sua mente. Então, eu trouxe um texto aqui da apostila de vocês, tá? Que diz o seguinte: de forma mais simplificada, o senso comum nada mais é do que o saber que adquirimos com o passar dos anos, por meio de nossa vida em sociedade. É adquirido de forma espontânea, porque é uma coisa muito involuntária, né? Esse conhecimento ele vai passando de geração em geração. Quando nós somos crianças ali,
Geralmente a mãe fala, ó, se você for pra rua, o bicho-papão vai te pegar. Então é o tipo de conhecimento de senso comum, que a ciência não tem uma base científica comprovando que se você sair ali, o bicho-papão vai te comer, e assim por diante. É adquirido de forma espontânea, apenas com o contato entre as pessoas e situações. Então, para que o senso comum exista, nós temos que estar inserido na sociedade. A partir do momento que existe uma sociedade, nós também estamos à mercê do senso comum. Se a gente se voltarmos um pouco ao passado, nós tínhamos ali a mitologia explicando que nós tínhamos vários deuses que governavam o universo, governavam o mundo, e eles aplicavam o seguinte: então, se alguma coisa aconteceu, se veio uma chuva muito forte, é porque então os deuses quiseram dessa forma. Se o mar não deu peixe, é porque os deuses quiseram dessa forma. E também é um tipo de conhecimento do senso comum, porque não está explicando de forma bem científica. Ele não está preocupado com a investigação, está preocupada mais com a transmissão de conhecimento sem interrogar se isso realmente é verdade ou se isso tem uma base na falsidade também. Então, esse senso comum ele também possui os pontos muito negativos aí que percorrem, né, a nossa vida. Por exemplo, são crenças ou opiniões cheias de meias-verdades. Pelo fato de não buscar a verdade ou buscar uma base de explicação mais científica, ele vai trazer para nós meias-verdades. Então, você fica entre a verdade e entre a mentira. E por ser um conhecimento muito prático, a gente acaba deixando de lado e não vai em busca da verdade. Isso acontece muito, por exemplo, na atualidade, em questão da política. Então, quando nós temos ali um candidato falando várias propostas para você, se você for buscar investigar se aquela promessa que ele fez é possível, você consegue saber se é verdade, se é mentira. Mas nós somos muito acomodados, a gente não vai em busca da verdade, né? A gente prefere ficar acomodado, só ouvindo as pessoas falarem, ao invés de buscar a verdade. Então, traz também, né, um grau de preconceito, né, porque acontece muito na religião, né, uma determinada religião ataca a outra, porque se baseia muito de que é a sua verdade que está ali, enquanto as outras religiões pregam outras verdades, e isso entra em conflito. Ao invés de analisar que todas as religiões levam à espiritualidade, eles preferem ficar se atacando um ao outro. Né? Então, são sensos comuns ali, que é o seu ponto de vista, que tem que ser verdadeiro, que não vai procurar analisar, não vai procurar saber a verdade, e o ponto de vista alheio. Então, traz também um grau de preconceito, porque não está à busca da verdade. Então, você sempre vai ficar acomodado nesse tipo de conhecimento. Então, são conhecimentos que continuarão se arrastando no tempo, mas que serão ultrapassados somente pelos estudos científicos. Ou seja, se existe algum tipo de conhecimento ali no senso comum, só vai ser superado a partir do momento em que a ciência aplica o seu método científico. Nós temos vários exemplos que permeiam aí o nosso dia a dia de conhecimento de senso comum. Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Exemplo de senso comum, que é do dia a dia, na prática nossa ali, né? Na nossa sociedade, no nosso trabalho, na escola, nos nossos estudos, na nossa família, dizer que o número 13 é um azar, né? Traz azar para você. Isso aí é senso comum, porque não existe uma comprovação científica de que se você fizer aniversário na sexta-feira 13, você vai ser azarado. Se você tiver um número 3 na placa do seu carro, você está sendo azarado. Mas não existe uma comprovação científica de que o 13 se remete ao azar. Manga com leite faz mal, a ciência já comprovou que isso é falso, não é verdadeiro isso, mas desde o começo, quando nós somos crianças, estamos crescendo, né? A mãe sempre vai dizer para você, não coma manga com leite porque faz mal. Não tome banho depois que você se alimentar, jantar, almoçar, porque senão você vai passar mal. E assim, são conhecimentos que vai passando no dia a dia, na nossa prática, nossa convivência com outras pessoas. Cortar o cabelo na lua cheia para poder crescer mais rápido, as pessoas têm muito isso, de cortar o cabelo na lua cheia porque remete ao crescimento. Então, as mulheres acreditam que se cortar o cabelo nessa fase da lua, o seu cabelo vai crescer mais ainda, né? Mas a ciência não vai comprovar isso, porque são práticas, né? Não tem uma comprovação, não tem como você comprovar cientificamente que seu cabelo vai crescer se você cortar na fase da lua cheia.
E o chinelo virado, se você deixar o chinelo virado, né, sua mãe ou seu pai vai morrer. Né? E não existe uma comprovação científica de que se você deixar o seu chinelo virado, sua mãe vai morrer. São conhecimento que vai passando de geração em geração, a fim de controlar também o nosso comportamento dentro da sociedade. Então, nós temos aqui o número 13, a fim de controlar ali alguma grupo de pessoas na determinada região. Manga com leite, não existe uma explicação de onde que surgiu essa explicação do senso comum de que leite com manga faz mal, e também não existe de quando que surgiu essa pergunta, se cortar o cabelo na lua cheia, o seu cabelo vai crescer. E também não existe também a comprovação de onde que surgiu essa dilema do chinelo virado, sua mãe vai morrer. Bom, a próxima aula vamos aprofundar ainda mais nosso conhecimento em relação à ciência. Eu aguardo vocês até lá e até mais. Tchau, tchau.